Bem-vindos, boa noite. Mais uma live semanal aqui no canal Fertilidade e Saúde. Vamos esperar que os nossos anfitriões chegarem, os nossos convidados de hoje. Para quem está chegando, Alice Garbellini, olá, obrigado por estar presente. Estamos aqui aguardando o pessoal chegar. Os convidados, o Saulo e a Ana. Deixa eu pegar aqui eles. O nome aqui. Noemi, boa noite. Ana Paula. Já já eles estão entrando aqui. Miriam, Suene, Bezerra. Olá, minhas queridas, boa noite. É um prazer ter todos vocês aqui. Mais uma live, a Aline chegando. Oi, Ana, Saulo. Olá, tudo bem, Tudo doutor? bem, graças Bem, a Deus. Ó, bastante gente chegando, dando boa noite aqui, Alice. Tenho certeza que vai ser sucesso. Ah, Alice, esse casal é sempre sucesso, viu? A gente fica mal acostumado. Eles já participaram de alguns eventos da clínica. O Anderson, Donato, estão do outro lado hoje, né? Pessoal chegando aqui para prestigiar a gente, Ana e Saulo. Vou começar só falando um pouquinho do canal, a gente já entra já já na nossa live, tá? Então, só joia. relembrando, nosso objetivo aqui do canal, que é trazer um pouco mais de informação e trazer suporte emocional, porque a gente sabe que a jornada da FIV é cheia de altos e baixos, né? A gente não tem controle do processo. Aline, boa noite. Adria Velar, Noemi, boa noite para todo mundo que está chegando. Então, a gente não tem controle do processo, a gente faz a nossa parte, vai em busca do que a medicina oferece, mas passar por tudo isso, né, para quem vive essa jornada, não é fácil. Ó, você já tem fã aqui, hein, Sauliana? Então não é fácil. Então, por conta disso, surgiu a ideia de fazer esse canal para dar suporte emocional para os casais que estão enfrentando, né, essa jornada em busca do bebê. E para que todo mundo possa participar de forma tranquila, de forma homogênea, independente da clínica, do médico, para não ter conflito de interesse, a gente combinou que aqui a gente não vai falar de nenhum médico, até de mim, tá? Esse é o principal objetivo, não é autopromoção, eu tenho meus canais profissionais, aqui o objetivo é ajudar as pessoas. Alessandra, boa noite, obrigado pelo prestígio, a Cristiane também. Então, o objetivo aqui é a gente divulgar informação, informação de qualidade. A gente sabe que na medicina reprodutiva as informações elas vêm muito quebradas e às vezes não são de fontes confiáveis. É quando a gente acaba tendo um pouco mais de confusão e esse processo todo acaba trazendo mais prejuízo para a gente, tá bom? E aproveitar para falar para vocês também se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativa o sininho, recebe as notificações, ajuda a compartilhar essa ideia para a gente levar mais conforto e restauração emocional para quem está nessa jornada. Bastante gente chegando aqui, irmã Adélia, Carol Pardo, é um prazer estar aqui com vocês, a Valdete, o pessoal chegando ali. E agora eu estou com esse casal muito especial também, que eu sou suspeito para falar. O ano passado, a semana passada foi um sucesso, Saulo e Ana. Nós falamos da história da Alessandra e do meu xará, do Anderson. Tiveram uma jornada longa, né? Foram 3 tentativas, com muita frustração, cheia de altos e baixos. Houve quebra, né, no relacionamento, mas depois, graças a Deus, tudo voltou ao normal. Eles foram presenteados com 2 obras-primas lindas, né? Assim como alguém aqui, não foram 2, mas foi uma, né? E de superação, de resiliência. O Anderson também pôde falar um pouco do preconceito que ele sentiu, da vergonha, né? Por não ter conseguido engravidar. A Alessandra contou das angústias, de como conciliar a vida com toda essa jornada, né? E hoje nós convidamos a Ana Paula, o Saulo. O título foi bem sugestivo, né, Ana e Saulo? Espermatozoide preguiçoso, casal vitorioso. Então, eu vou deixar agora vocês contarem a história de vocês, tá? Conta pra gente um pouquinho, Saulo e Ana, como foi o diagnóstico, qual foi o maior desafio para vocês na hora que vocês receberam esse diagnóstico, como é que foi? Bom, eu, como bom cavalheiro que sou, né, vou dar a palavra primeiro às damas, né? Tá certo.
Boa noite para todo mundo, né? Então, nós casamos bem jovens e quando nós casamos, nós não preocupamos. Nós falamos, não, nós vamos adiar a maternidade para depois. E foram se passando os anos, eu tomava pílula anticoncepcional. Aí teve uma hora que nós falamos, tá na hora da gente ter um nenê, né? A gente já tinha uns 4 ou 5 anos de casado, mais ou menos. Aí eu parei com a pílula e eu não comecei 1 mês, 2 meses, 3 e não engravidava. Aí eu fui no ginecologista, fiz meus exames. Ele falou, não, tá tudo ok com você. É melhor você pedir para o seu marido e no médico também para ele fazer os exames. Aí foi quando o Saulo fez e que ele tinha baixa contagem de espermatozoides que tinha motilidade, baixa motilidade. Mas aí o médico falou assim, não, mas dá para você engravidar. E foi passando os anos, foram passando os anos e não vinham. Aí a gente foi ficando frustrado. Aí você tornou ir no médico, né? Sim. Tornou a fazer exame. Aí falou, não, realmente, não tem condições para poder engravidar só fazendo uma fertilização mesmo. Porque além de ter baixa motilidade, os espermatozoides dele já nascem mortos. Aí foi quando, assim, nós ficamos sem chão. Por quê? O que eu sinto, o que eu fiquei foi preocupada com ele. Porque tem um preconceito muito grande. Tem uma diferença muito grande entre o homem poder ter filho e o homem ser homem. E essa era a minha preocupação, do preconceito que ele ia sofrer e do que ele podia estar se sentindo. Eu ficava com medo dele ficar se sentindo menos. Entendeu? Então foram 12 anos que nós ficamos sem bebê. Certo, Ana. E nesse período, como é que ficou aí a cabeça de vocês? Vocês chegaram a desistir do processo? Vocês conversaram, deixaram o tempo correr? Vocês tiveram alguma programação? Como é que foi? Não. Na verdade, assim, como nós passamos aí, conforme ela já relatou, minha esposa relatou, esse período sem gerar filhos, e depois que nós descobrimos que a dificuldade que a gente teria para estar pegando e fazendo algum tratamento era bem grande. E nós, assim, chegou um ponto em que nós sentamos e conversamos. A nossa situação é essa, clinicamente falando, e nós atravessávamos naquela época uma particularidade financeira muito difícil. A gente estava atravessando uma parte muito difícil da nossa vida financeira e não existia para nós, nem a médio nem a curto prazo, um vislumbre de uma solução em que a gente tivesse condição de pagar um tratamento. Então nós sentamos, conversamos, e eu ainda comentei para ela, falei, olha, eu estou muito feliz com você, que é o que Deus me deu. Se Deus, porque graças a Deus, uma coisa que eu digo para todos que estão assistindo, com toda certeza, não percam a fé. A fé, independente da religião, independente da sua crença, Deus é Deus em qualquer lugar. Não perca a fé nele jamais. E não deixe que isso abale a sua fé. A questão de você não ter filhos, a questão de você ter um problema. Deus é maior do que tudo isso. Então nós tínhamos assim, eu tinha convicção de que Deus me deu uma joia muito preciosa que é a minha esposa. E eu falei para ela, eu estou muito satisfeito. Se Deus quiser dar para nós filhos, Ele dá. Se Deus não quiser, eu vou viver para o resto dos meus dias com você feliz. Eu estou muito satisfeito e contente com o que Deus já me deu. E ela da mesma forma. Ela falou, então tá bom, então a gente entrega nas mãos de Deus e vamos ver o que acontece. Passado algum tempo, eu lembro que a gente já estava conformado com a situação de sermos só nós dois. E eu tive um sonho. Eu sonhei que a gente... eu estava na sala da minha casa e aí eu estava no chão lendo uma história para uma menina que estava sentada no sofá. E ela falava para mim, papai, eu não estou conseguindo ver a história, porque parece que tinha uma outra criança andando de bicicleta com rodinha no quintal e ela não conseguia ouvir direito o que eu estava falando.
E eu falava para ela, olha, você tem que ter paciência com ele, porque eu tive paciência com você quando você foi aprender a andar de bicicleta. Então agora você tem que ter paciência com ele também. E aí aquilo foi assim, uma coisa tão real, que eu acordei chorando, literalmente chorando. E falei para minha esposa, falei, amor, eu tive um sonho que eu não sei dizer para você se é um sonho ou se é uma visão. Se for uma visão que Deus me deu, nós vamos abraçar uma criança em breve. E passado algum tempo, eu recebi uma ligação que Deus havia tomado um caminho na nossa vida e preparado um tratamento para nós. Mas assim, quando nós fomos conversar a respeito do tratamento com o médico que Deus preparou para estar realizando esse tratamento com a gente, ele foi bem claro em dizer para a gente o seguinte: o tratamento não é a certeza de sucesso, porque o tratamento ele vai até um certo ponto, mas existe uma linha que separa o tratamento do sucesso. Então, que a gente não tivesse aquela esperança viva que fez o tratamento engravida. Então, a gente tinha que ter essa consciência, que era uma opção, e uma opção real, que Deus estava preparando para a gente, mas que a gente não ficasse frustrado mais para frente, porque não deu certo, porque não conseguiu. E para nós, particularmente, Deus foi tão bom, tão maravilhoso, que já na primeira tentativa nós abraçamos a nossa filha, que hoje está com 6 anos, o mês que vem, com a ajuda de Deus, completa 7 anos. Então, assim, Deus nos surpreendeu. E assim, Deus tem muitas maneiras de surpreender as pessoas. Deus pode surpreender a pessoa naturalmente, o casal naturalmente. Mas para nós não. Para nós, Deus tomou esse caminho de preparar um profissional gabaritado, pessoa extremamente carinhosa, dedicada, que cuidou da gente, principalmente o que está sendo feito aqui hoje, ele fez isso conosco. Ele nos deu todo um amparo psicológico, estrutural, para a gente atravessar essa fase do tratamento que não é fácil, principalmente para minha esposa. É a fase mais, eu acho, mais difícil. Para mim, teve a dificuldade do diagnóstico, de eu saber que eu não poderia ser pai da maneira natural. E isso, como minha esposa já relatou, me trouxe uma sensação de me sentir menos. Eu achava assim, ainda com aquele pensamento arcaico, que o homem que é homem é aquele que consegue gerar filhos. E se eu não conseguir, então eu me senti menos homem. E realmente eu tive assim, a princípio, o chão saiu debaixo dos meus pés. Me senti muito mal, muito mal. Mas Deus surpreendeu a mim e a minha esposa. E me mostrou que não é assim, né? Você não precisa necessariamente gerar filhos para ser homem. Ser homem é uma coisa muito maior. É você ter dignidade, é você ter hombridade, você ser responsável, você ser maduro, né? Enfim, são várias coisas que faz você realmente ser um homem. E isso, o amparo dela foi para mim fundamental. O apoio dela foi fundamental para a gente chegar hoje a quase 20 anos de casamento com a nossa filha com quase 7 anos. Muito bom. Vocês foram falando aí, Saulo e Anne, e vocês foram dando já uma ferramenta importante para quem está nesse outro lado, que não conseguiu o bebezinho ainda, né? Que é a comunicação, sim, é o diálogo, né? Eu acho que a transparência entre o casal é fundamental. E um ponto importante também é que um casal que tenha dificuldade para ter filho, que tem uma doença chamada infertilidade, eles já são uma família. Eu acabei de postar uma coisa agora no Stories e teve uma paciente amiga que mandou uma mensagem, eu pedi autorização para ela e foi muito interessante isso. Vocês tiveram uma doença chamada infertilidade. Essa doença, como qualquer outra, precisa de tratamento e um dos pontos principais para o tratamento é a comunicação. Só que se a gente não toma um cuidado, o relacionamento pode ter prejuízo, né? Então, o que acontece? É natural, quando a gente está enfrentando a dificuldade para ter filhos, com uma jornada mais longa, a gente entrar naqueles pensamentos negativos, né? Naquele looping de só ficar pensando coisa negativa, negativa, negativa. E se a gente fica imaginando o que está passando na cabeça do parceiro, o que está passando na cabeça da parceira, e não dialoga de forma transparente, realmente a gente pode começar a caminhar para caminhos opostos
e aí a situação fica mais complicada, né? E aí eu Sim. pergunto, Saulo e Ana, para vocês. Vocês dividiram esse diagnóstico com alguém da confiança de vocês? Ó, só um pouquinho. Leandro, meu primo, boa noite. Antônio Santos, todo mundo chegando aqui. Eu vi que chegou mais gente, mas passou. O pessoal tudo prestigiando a gente aqui. Mas vocês chegaram a compartilhar essa dificuldade para ter um bebê com alguém da família, algum amigo? Sim, sim. Eu, de imediato, quando nós pegamos o diagnóstico e saí do consultório, a primeira pessoa que me veio na cabeça foi o meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho que enfrenta uma situação semelhante, e já há mais tempo. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi sentar e conversar com ele, para ouvir dele qual que era a experiência dele com relação a isso que ele estava atravessando. E porque nada mais é até lógico, né? Você buscar em alguém que atravessa situação semelhante algum amparo, Conforto, né? algum conforto. E assim, eu conversei, já fui de imediato para a casa dele conversar com ele, desabei, chorei bastante, falei para ele o que estava acontecendo, e foi uma das melhores conversas que eu tive na minha vida com esse meu irmão. Foi muito reconfortante, foi muito gratificante ouvir coisas da parte dele que eu guardo no meu coração até hoje e que foram fundamentais. Assim como o apoio da minha esposa, o apoio da família também foi fundamental. Porque assim, o que a gente tem que ter em mente, todos os casais que estão assistindo têm que ter em mente, que como o senhor mesmo disse, é uma doença. E ninguém escolhe ser doente. Ninguém escolhe estar doente. Então, assim, aquele sentimento que muitas vezes um tem de achar que é culpa do outro não ter filho. Não existe culpa. Porque a doença não é uma escolha. A culpa é quando você faz alguma coisa de livre-arbítrio errada. Aí você tem uma culpa. Mas ser doente, estar doente, não é uma culpa. Não é algo que você quis. A partir do momento que um tem algum problema, o outro passa a ter. Porque você não gera o filho sozinho. Então você precisa do outro. E eu sempre, isso até ele já comentou, eu nunca falei para ele, mas nós não temos, é por você, eu nunca falei isso, porque eu me colocaria no lugar dele. Eu queria também um apoio. E a gente sempre conversou. Quando foi diagnosticado, olha, vai ter que fazer um tratamento, uma fertilização. A gente estava numa situação bem apertada, aí eu fui em vários médicos, aí tive mais diagnóstico, tudo certinho. Aí eu fiquei triste pelo fato de que há um tempo atrás, muito tempo, eu já tinha tido uma promessa de Deus que eu teria um filho. Aí mesmo tendo diagnóstico, eu falei assim, mesmo que tenha o diagnóstico do médico, algum milagre vai acontecer na nossa vida. Alguma coisa. E quando surgiu, aí antes de eu imaginar que eu faria um tratamento, eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito contra o tratamento, porque eu achava que era super simples, a pessoa faria o tratamento e já daria certo. Aí eu falava, mas eu acho que isso não deve ser assim, Deus não está te dando, você está procurando fazer. Só que eu mesma provei do meu veneno. Porque é o seguinte, você começa a fazer o tratamento, você busca muito, pede muito a Deus para dar certo. Porque tem pessoas que tentam 1, 2, 3 e vão tentando e não dá certo. E quando foi para a gente fazer esse tratamento, nós sentamos e conversamos, porque a gente gosta de sentar e conversar, ver todas as possibilidades. Aí nós vimos, falando, não, realmente, isso é uma coisa, tá acontecendo um milagre para nós, a gente conseguir fazer esse tratamento. Então vamos agarrar, vamos segurar para, se for a vontade de Deus, vai dar certo. Se não for também, nós vamos ficar desencanados, vai ser só nós dois pro resto da vida. E assim nós fizemos. Perfeito. Ó, Thaisa está entrando, aqui a Pavan está aqui, Luana Santos, eu já estou me perdendo aqui no pessoal entrando. Interessante, né, Ana e Saulo, porque são cheio de altos e baixos. Chegaram a oferecer algum tratamento clínico para vocês
Então, a gente sabe que o fator masculino, né, da infertilidade, dependendo da alteração, a gente tem a oportunidade de tratar cirurgicamente. Né? No caso do Saulo, a gente brincou do espermatozoide preguiçoso, né, casal vitorioso, porque você tinha uma redução da motilidade, né, Saulo? Da movimentação dos Sim. espermatozoides, que são aqueles que têm maior potencial de fecundar um óvulo no corpo da mulher. E quando a gente tem esse tipo de alteração no espermograma, a principal causa é a varicocele. São as varizes da bolsa escrotal. E a única coisa que realmente, de forma efetiva, confirmada pela ciência, que melhora mesmo a produção de espermatozoides que movimentam e melhora também essa vitalidade, que é essa quantidade dos que estão mortos, é a correção cirúrgica da varicocele. O problema maior é o tempo, às vezes, que o casal já está tentando engravidar. Então, geralmente, quando esse tempo é muito longo, que acho que foi o caso de vocês, 12 anos, né, que vocês falaram, quando esse tempo é muito longo, aí a cirurgia ela deixa de ter uma eficácia, né? E então, no caso de vocês, provavelmente, como era uma redução da quantidade dos que movimentam, dependendo do resultado, a indicação já vai direto para a fertilização mais específica, que é aquela ICSI, que você pega o óvulozinho e injeta com uma agulhinha dentro do espermatozoide dentro do óvulo, tá? Então, provavelmente você não fez, né, Saulo, tratamento clínico? Não fiz justamente por isso. Como nós demoramos demais para descobrir a alteração, na época as opções elas vão afunilando, né? Vão deixando de ser opções, vai diminuindo o que pode ser feito. Então, para nós na época, foi a única opção que podia deslumbrar aí algum sucesso seria justamente essa daí, que é a fertilização in vitro. Nem a inseminação artificial já foi descartada, já não tinha mais opção de ter alguma margem segura de sucesso. Mas eu costumo dizer assim que o mais importante para quem está nessa luta é você ter alguns pilares. O primeiro, que eu julgo ser o fundamental, é a fé. O segundo é o apoio entre o casal, principalmente entre o casal. Tem que ser assim, para quem conhece um pouco da palavra de Deus, que diz que quando se une, se torna uma só carne. Então você tem que você tem que se sentir, ter a empatia de estar no lugar do outro. Porque uma vez que você se coloca no lugar do outro, como a minha esposa disse agora há pouco, você sente a dor que o outro está sentindo e aí você tem uma maior disposição de ajudar, né? E não deixar que as críticas ou algum sentimento ruim, divisivo entre o casal. Então eu acho assim que a fé, o apoio entre o casal, o apoio da família também, e você ser franco, conversar, não ter vergonha. Eu, a princípio, era muito retraído, mas depois de um tempo até eu brinquei com a minha esposa, eu falava assim, não, eu vou procurar levar isso com bom humor. E ainda quando eu vi o título da entrevista, eu ri porque eu brincava, que eu falava assim que os meus espermatozoides, eles têm um pouquinho de baiano. Eles são meio cegadinhos demais, tranquilo. O título veio a calhar, hein, Saulo? Então, veio. Então, assim, é legal você levar com leveza, com bom humor. Isso ajuda muito, é muito importante durante o tratamento. Mesmo porque a maior dificuldade do tratamento em si, eu creio que é 90% da mulher, porque é ela que vai tomar as medicações, os hormônios, fazer coleta, fazer exames. Enfim, a parte masculina, eu creio assim, bem pequena. Então é muito importante esse apoio, muito importante. Certo. Ô, Ana, e para você, qual foi aí o maior medo? Qual a fase do tratamento que te trouxe mais angústia? Você ficou ansiosa? Sim. Na época eu estava fazendo tratamento para ansiedade e eu estava tomando uns tarjinhas pretas, né? Aí, na época, o doutor falou assim, então, só que daí você tem que parar, porque se uma hora você engravidar, você não pode estar tomando esses remédios. Aí eu parei. Eu peguei os meus remédios, eu joguei fora, não tomei mais nenhum. E o bom, que sempre meu médico falava assim, Ana, é aqui, ó, na cabeça.
Não fica pensando muito, não fica ansiosa, porque isso ajuda muito. E eu comecei a orar, falei, pedi para Deus me tirar a ansiedade, me tirar o medo, porque eu, por exemplo, eu já sou uma pessoa que sou ansiosa normal. Assim, é do dia a dia eu já sei ansiosa. Você toma uma dose muito alta de hormônio. Então eu costumo falar que é uma TPM louca. É uma TPM louca. Só que eu tinha tanta vontade de dar certo que meu subconsciente já falava para mim, não, você tem que se manter a calma, você tem que manter a calma. Agora, o período mais difícil é quando você vai fazer o exame para saber se está positivo ou negativo. Aqueles dias, aquelas horas que a gente fica esperando o resultado ficar pronto, são as piores. Pior. Ali você Porque ali você vai ter certeza se deu certo ou se não deu certo o seu esforço, a sua dedicação. Ali é muito complicado. E não tem Só receita de que bolo, né? é complicado, só que você já fica esperançoso também, sabe? É uma coisa sem palavras. Eu falo para todo mundo que o tratamento é uma coisa difícil, Só que eu faria tudo de novo tranquilamente, tranquilamente. Para ter minha filha de novo, eu faria outra vez. Se falasse que seria 2 vezes mais difícil para mim, eu não me importaria. É uma coisa muito mágica. É um Perfeito. presente. Muita gente comentando aqui, dando parabéns para vocês. O Marcelo chegou aqui, meu contemporâneo aqui da residência, lá de Fortaleza, o Carlos Eduardo, a Thaís Vação, todo mundo prestigiando a gente aqui. Pô, Ana, interessante você ter falado da ansiedade, né? Eu acho que todos nós temos muita expectativa ao longo da nossa vida, mas um dos gatilhos para desencadear a ansiedade e a depressão como um todo na nossa vida existem alguns gatilhos, são vários, mas a gente tem alguns que têm tudo a ver com a infertilidade. A indefinição. A ciência já comprovou para a gente que a indefinição é um dos principais gatilhos que a gente tem para ansiedade. A perda do controle. E na infertilidade, no tratamento, você não tem controle de nada, você entrega a sua intimidade, a sua vida, a sua semente mais preciosa para o seu médico de confiança, para a equipe, né? Sim. E Sim. então você também tem a perda do controle e você tem um dilema, muitas vezes, do que tomar de decisão. Porque muitas vezes o médico tem que dividir com o casal quais são as decisões que a gente vai tomar. Então, esses 3 gatilhos da nossa vida, eles são intensificados nesta fase do tratamento. E se a gente não tomar cuidado, não estabelecer algumas medidas para tentar controlar tudo isso, a gente pode ter uma doença mental mais grave, tendo aí a depressão, a ansiedade. A Alessandra comentou para a gente que filhos são uma bênção. Né? Bom, Ana, mas você tomava o remédio, suspendeu a tarja preta e aí você ficou boa quando veio seu positivo. Tranquilo, foi tranquilo. Eu tive uma gestação que eu falo que seria o sonho de qualquer mulher. Eu não tinha enjoo, eu não tive pressão alta, não tive diabetes, eu engordei só um pouquinho. Foi uma fase na minha vida que se eu vivesse tipo 1000 anos, eu nunca esqueceria. Eu lembro com saudades, com saudade. Eu lembro do pré-natal, eu lembro de tudo. Para mim foi uma experiência, é único. Não tem como descrever, não tem como. E a uma coisa muito comemora, né, Ana? Porque um casal que enfrenta a jornada longa é muito esperado essa gravidez, né? É muito esperado. Ô, Saulo, e lá para você no começo, tudo bem, você teve o apoio da família, né, da esposa, principalmente, de Deus, mas a gente sabe que nós vivemos uma sociedade machista, brincalhona, parece que a gente casa, já tem que ter filhos, né? Hoje isso está um pouco menos, porque nós estamos encomendando mais tarde, mas como foi para você lidar com essa cobrança da sociedade, cobrar com a cobrança dessas pessoas? Eu vou só contar uma história rapidinho para vocês. Uma vez, tem um casal que passou em tratamento comigo, e eles fizeram o tratamento, fizeram uma transferência, tiveram negativo, e ficaram com 2 embriões congelados ainda. Não voltaram ainda. E eu estava numa confraternização, estava esse casal.
Mas até aí nos cumprimentamos, tudo numa boa, sem problemas. E tínhamos um conhecido em comum, que ele estava lá no canto dele, eu fui conversar com esse conhecido. Nisso, o casal passa perto. Ele me vira e fala, ô Anderson, conversa com esses dois aí. Puxa vida, 10 anos de casado, não tem filho ainda. Aquilo realmente me colocou numa saia justa, eu tive que ter um jogo de cintura ali, cortei ele, aí voltamos para outro assunto, né? Então esse foi um caso que eu estou citando para vocês da cobrança da sociedade. Na minha família mesmo, nós tivemos alguns casos de infertilidade e houve muito preconceito, né? Muita brincadeira. E às vezes a pessoa que está passando por aquele processo não digeriu, não amadureceu aquele diagnóstico ainda. Como foi isso para você, Saulo? Olha, a princípio, eu não queria contar para ninguém. E antes do diagnóstico, a gente sempre inventava uma desculpa. Ah, vocês... É porque, como você mesmo citou, a sociedade, a família ainda impõe muita coisa. Você está namorando, você vai ficar noivo quando? Nossa, tá demorando para ficar noivo. Aí você fica noivo. Mas já marcou casamento? Tá muito tempo que você tá noivo, tem que casar. Aí você casa. Aí você tem que ter filho, porque um casamento sem filho fica muito vazio. Aí você tem um filho. Mas um só é pouco, você tem que... Entendeu? Então, assim, a sociedade ainda não entendeu que existem coisas que são decisões muito particulares. São coisas muito da pessoa, do casal, né? E os próprios casais ainda não amadureceram esse pensamento. De se desligar, desvincular um pouco desse preconceito, dessa visão mais arcaica. Porque isso gera muita pressão. E assim, como a gente já vem comentando, né? Gera ansiedade, gera depressão, gera um monte de coisa. Então, a princípio, quando nós casamos e passou esse período, que começou a pressão propriamente dita, por que a gente ainda não tinha filhos? A gente evita, né? Estamos novo ainda, a gente está aprendendo a conviver, nós estamos curtindo. Só que isso vai passando um ano, passa 2, passa 3, passa 4... E aquela história, não cola mais, as pessoas já começam a perceber que existe alguma coisa errada. Mas, isso é uma coisa muito pessoal, a questão de ter filhos ou não. É uma coisa muito pessoal. Você revelar uma coisa particular, seu, íntimo seu, é uma decisão muito pessoal. Então, eu a princípio não queria contar para ninguém. Mas, depois de refletir bem, bastante, eu vi que isso só gerava um efeito reverso. Isso só complicava ainda mais, só aumentava ainda mais a pressão. Foi quando eu conversei com a minha esposa, eu falei, eu não vou mais esconder, eu vou falar a verdade. E foi a melhor decisão que eu tomei. Foi libertador. Foi libertador. Porque assim, a partir do momento que alguém chegava para mim, por que vocês não têm filho? Eu não tenho condições, eu tenho um problema de baixa motilidade, e eu tenho que fazer um tratamento para mim conseguir tentar ter um filho. Não é nem certeza de sucesso. E é um tratamento caro, é um tratamento que não tem uma certeza absoluta de sucesso, pode gerar uma frustração ainda maior. Então, por enquanto, nós tomamos a decisão de não tentar fazer. Mas se você puder nos ajudar, você pode ajudar. Você pode orar por nós, você pode rogar por nós nas suas orações, para que Deus, se for da vontade dele, dê para nós um filho. E com isso passou a ser extremamente benéfico. Porque muita gente falava assim, quando eu revelava que eu era sincero e franco, a pessoa chocava. Muitos ficavam assim, houve o caso da pessoa olhar para mim sem ter reação, a pessoa ficou sem ter palavras. E falou para mim, poxa, desculpa, eu nunca imaginei, você desculpa. Eu falei, não tem que desculpar. E é bom eu te falar isso, porque eu tenho certeza que agora eu vou poder contar com mais uma oração para me ajudar. E realmente foi esse o efeito. Foram várias pessoas, diversas vezes encontrava alguma pessoa, e aí, já teve filho? Não, ainda não. Tô orando por você, tô pedindo a Deus por vocês. Vai dar certo, vocês vão conseguir. E toda essa positividade trouxe muitas coisas boas para nós.
Então eu diria para quem está tentando e não está conseguindo, pensa bem, se não vale a pena você de repente ser franco e dividir um pouco. Você acredita às vezes que o que você pensa que o efeito vai ser um efeito negativo, vai ser um efeito extremamente positivo. Certo, ó, o fã-clube aqui da gente, Exceli, amém, o Davi Carmo também, a Alessandra concordando, a família torce pela vitória, né? A Alessandra falando parabéns também. Mas, ô Ana e Saulo, então vocês estavam com 12 anos de tentativa, a Ana estava com quantos anos? Eu estava com 31. 31, o Saulo com? Com a 36. Nossa, eu sou ruim de conta. 36. 36. 36. Aí vocês fizeram a primeira estimulação. Lembra quantos ovos, Sim. Ana? Sim. Foram 19 folículos, 11 óvulos. Quantos embriões? 4 embriões. De um dia para o outro, um já se perdeu. Ficaram 3 embriões. Certo. E Esses ficaram números... 3, aí você transferiu. Ah, olha lá, princesa, lá. Eu vou pedir só uma licencinha, porque a nossa Vitória, aqui chamada Rafaela, ela queria falar oi. Oi, princesa, tudo bem? Estamos falando de você. Nós estamos falando de você. Tá bom. Manda um beijo para todo mundo. Essa é a Paulinha, né? A Rafaela Paulinha, cara da mãe. Ela estava ansiosa aqui, porque ela viu a gente conversando, ela falou assim, papai, não vai me chamar? Vamos chamar, tá bom. Ô, Ana, Então, você teve 3 embriões. 3 embriões. Aí, no dia de fazer a implantação, o doutor chegou e falou, e aí, quantos vão ser? Aí nós pensamos, falamos, já que não tem nenhum filho, já vamos tentar 2, porque daí se vier os 2, já, né? Já Para dá por aí. ótimo, já dá ótimo. Aí nós tentamos, nós fizemos a implantação de 2. Só que só um fixou. E aí veio Aí ficou... E você lembra da Aí veio essa qualidade dos embriões? Era boa? No microscópio? Uma eu sei que é. Que tá aí. Mas os 2 que foram implantados não foram os excelentes. Eu não lembro qual nome que se dá. O outro que ficou, que se não me engano, era o blastocisto. É blastocisto? Blastocisto. Isso. Então, os 2 que foram colocados primeiro não eram de primeira qualidade, vamos dizer assim. Só que, graças a Deus, foi a Rafaela que deu certo. Certo. E aí vocês transferiram, veio a Rafaela, então foi na primeira, você não chegou a congelar, foi a fresco. A fresco. Aí só congelou um. E aí vocês resolveram pegar esse outro embriãozinho? Nós resolvemos, fomos lá, tomamos... Nem não chegamos a tomar medicação. Eu comecei a tomar só um hormônio para poder o corpo receber, né, o embrião. E só que ele não deu certo. Era o de qualidade melhor, o que ficou congelado e o que não deu certo. Você vê, né? Como não tem mesmo uma regra, não tem. Ó, a Alice pergunta se você transferiu em D3. A primeira vez foi em D3? O D3 é o terceiro dia. Você transferiu? Sim. Foi, né? No terceiro dia. No terceiro dia. Isso. Então, Alice, vamos aproveitar a sua pergunta, né, e falar alguns pontos importantes. Primeiro, que o Saulo falou em relação a dividir a história com outras pessoas. Saulo, esta é uma ferramenta importantíssima, tá? Por mais que a nossa esposa seja parceira e o marido, né, seja parceiro, a gente precisa ter alguém da nossa confiança, que nem você fez, de ir lá com seu irmão, desabafar, pedir um conselho, abrir o coração. Isso faz parte para tornar a jornada mais leve. Para a mulher, isso passa a ser muito mais frequente. A mulher, ela aceita mais dividir a história dela com outras pessoas. Depois que passa o processo, os 2 estão aqui, a Alessandra e o Anderson semana passada, né? Então, uma ferramenta importantíssima é compartilhar a nossa história. Não precisa ser publicamente, mas tem que ter alguém da nossa confiança para ajudar. Às vezes, ajudar não é falar, não é fazer nada, é ouvir. Simplesmente estar lá do lado para ouvir, né?
Em relação a transferir embriões do terceiro ou embriões do quinto dia, pessoal, isso existe uma confusão muito grande. Porque, na verdade, todo embrião de quinto dia, um dia foi de terceiro. Então, se esse blastocisto de quinto dia tiver que implantar, ele vai implantar, seja no terceiro ou seja no quinto. É que quando você leva os embriões para quinto dia, você tem um risco de perder esses embriões nesse tempo de espera de 2 dias. E, consequentemente, você diminui o número de transferências. Tá? Mas hoje, o que nós temos feito? Individualizado. A primeira transferência do casal, a jornada está inicial, vamos otimizar a colocação desse embrião na melhor incubadora que tem, que é o útero da mãe. Agora, a jornada ficou longa, às vezes trabalhar com um embrião que já passou por um teste de seleção, que é o blastocisto, que tem 2 dias de vida adicionais, é melhor. Por que também nós pensamos em transferir um embrião de D3? Para o casal, e principalmente para a mulher, é importante passar por todas as etapas do processo. Atualmente, eu tenho pacientes de 47 anos, 46 anos, que quiseram tentar FIV com óvulo próprio, mesmo eu desencorajando. Lá na clínica eu sou muito transparente. Eu falei para elas que elas iam ser os primeiros casos no mundo, porque a probabilidade de alcançar uma gravidez aos 46, 47 anos com óvulo próprio é muito pequena. Mas era importante para a mulher, para o casal, passar por todo o processo e comprovar que o caso deles realmente era difícil, que eles precisavam mudar a estratégia. Então, colocar os embriões em D3, principalmente se forem embriões a fresco, é uma boa estratégia. Obviamente que cada caso é um caso, a gente precisa individualizar, mas esse individualizar não é olhar só para o embrião, não é olhar só para a mulher, só para o homem. É olhar também para a parte emocional, para as expectativas. Por exemplo, imagine um casal como a Alessandra e o Anderson da semana passada, depois de 3 filhos, se fossem precisar de um 4º tratamento. Se o padrão de resposta tivesse sido idêntico aos anteriores, às respostas anteriores, a estratégia ia ser diferente, a gente iria para o blastocisto. Por quê? A jornada ficou longa, eu preciso trabalhar um pouquinho mais com o embrião mais selecionado. Né? Então, o que a gente precisa construir na jornada da FIV, o casal, como casal mesmo, lá na individualidade deles, precisa construir e depois construir também junto com o médico uma estratégia que vai olhar sim para a doença, para a infertilidade, vai olhar para as causas dessa infertilidade, seja um fator masculino, seja um problema feminino, mas não pode deixar de lado quais são os anseios, as expectativas, o que esse casal está apostando em relação às emoções. Porque eu atendi outro dia um casal que ela tinha 24 anos, o marido 30, e eles estavam fazendo tratamento por fator masculino, e já comigo era a 3ª transferência. Eles chegaram a primeira vez na clínica, mas já era a 3ª transferência, eles tinham vindo de 2 outros serviços diferentes. E ela virou para mim e falou o seguinte: doutor, nenhum dos 2 médicos anteriores me ouviu. Você podia me ouvir? Ela queria transferir o embrião dela a fresco, ela não queria congelar o embrião. A fresco não, desculpa, ela queria fazer o preparo do útero a fresco, ciclo natural, ela não queria fazer com remédio. Ela queria deixar os hormônios dela participarem do preparo do útero. Falei, claro, vamos fazer assim. E coincidência ou não, ela engravidou naquele mês. Quer dizer, mesmo que ela tivesse o negativo, o fato dela se sentir atendida, dela se sentir ouvida, trouxe a segurança. Jamais a gente que trabalha com a reprodução humana podemos garantir o sucesso, mas a gente pode transformar a jornada, transformar e mudar a rota. Então, se a gente tem um negativo, obviamente que faz parte chorar, faz parte desanimar, faz parte sofrer, mas a gente tem que tentar usar tudo isso para se reconstruir e para olhar para frente com o horizonte. Porque, diante de um negativo, puxa, um luto, né? É uma história da pessoa que está sendo marcada com mais um capítulo de tristeza, de choro. Mas quantos capítulos ainda podem ser escritos? E a gente sabe, vocês falaram da questão financeira, puxa, sem dúvida nenhuma, hoje acho que é uma das maiores limitações que existem para a gente ter acesso ao tratamento. Mas eu acredito também que a gente precisa recorrer
dentro da medida do possível, há algumas soluções que a gente pode encontrar. Então, por exemplo, a gente não vai poder falar de clínica aqui, mas existem hoje serviços públicos no estado de São Paulo. O tempo de espera é longo, é desgastante, é uma equipe bastante grande, heterogênea que atende, mas é uma solução. E eu lembro que trabalhando em um dos serviços públicos, eu atendi um casalzinho jovem de tudo. E eles tinham um fator masculino também, e eles entraram no ambulatório e aguardaram 1 ano para poder iniciar o tratamento, porque eles não tinham dinheiro. E aí, coincidentemente, aquele dia eu fui atendê-los e foi muito interessante, porque eu fui conversar com eles para eles participarem de uma pesquisa, e nessa pesquisa eles não iam pagar absolutamente nada. E aí ela me contou a história dela, falou, começaram a chorar, falou, doutor Anderson, faz 1 ano que a gente faz pizza de final de semana para vender a R$ 20 para fazer esse tratamento, e você está me oferecendo uma pesquisa. Eu falei, então você guarda, porque a gente não sabe se você vai conseguir engravidar na pesquisa. Se você não conseguir, você está com o plano B, né? Então esse é um ponto importante. A Noemi está perguntando se tem alguma diferença de qualidade de embrião a fresco ou congelado. Olha, na verdade, Noemi, hoje, com as técnicas de congelamento, a gente não tem mais esse tipo de situação, tá? Hoje, o congelamento de embriões é feito pela vitrificação, tá? E com a vitrificação, nós eliminamos as partículas de gelo, os cristais de gelo que ficam quando a gente congela o embriãozinho, tá? Então, hoje é muito seguro, tá? A Alessandra comenta que um profissional humano faz toda a diferença. Pessoal, hoje é a trajetória. A tecnologia está aí, tá? Não tem jeito, a gente tem tecnologia, a gente tem a ciência que pode nos dar um suporte, mas é tudo limitado. Para vocês terem uma ideia, hoje, as taxas de sucesso do tratamento podem chegar a 50%, 60% de teste positivo, de ultrassom ali com o coração batendo. Mas nascimento de bebê mesmo gira em torno de 30%, 40%. Ou seja, 60%, 70% das pessoas não vão alcançar a gravidez. Então, é a obrigação da equipe que fornece o serviço para alcançar a gestação, acolher, ser humano, oferecer suporte. Porque já que a gente não pode mudar o desfecho, vamos pelo menos melhorar a trajetória e aí o desfecho chega na hora certa. Né, Ana Paula? Sim. E conta como foi a notícia. Querem falar alguma coisa, Saulo? Você ia comentar alguma coisa? Eu ia falar o seguinte, dentro do que a gente está comentando, a questão da comunicação se tornou, eu diria, uma palavra-chave, né? Não só na fertilidade. A gente vê os nossos avós, nossos pais, eles tinham uma criação muito, muito rígida. Muito assim, ó, eu mando, você obedece, eu falo, você cala. E a gente viu aí ao longo de algumas gerações mais recentes que a comunicação, ela é uma chave fundamental para evitar diversos males. E assim, eu não imaginava, eu como homem, eu não imaginava que a questão masculina era tão frequente e era causa de tantos casos. Na minha cabeça, o que eu sempre aprendi assim, eu vi assim, fulano lá não tem filho, a mulher dele não pode ter filho. A dona fulana não pode ter filho. Era sempre assim, eu não vou dizer a culpa, mas assim, a justificativa era sempre a mulher. A mulher, a mulher. E a partir do momento que eu fui diagnosticado com baixa motilidade, esse véu caiu. E eu vi uma coisa que muitos ainda não veem. Que todos nós somos suscetíveis a ter algum problema para gerar esse tipo de situação. Então, assim, a comunicação, tanto para você aprender sobre o que está acontecendo, como para você superar o que está acontecendo, é fundamental. E, assim, a questão de você ouvir, você ser ouvido. Muitas vezes as pessoas são introspectivas, têm vergonha de falar, vergonha de assumir alguma coisa. E é libertador você falar e encontrar, como você mesmo disse, alguém de confiança que simplesmente te ouça. Opa, travou um pouquinho aí, pessoal. Já ele volta. Eles intransponível.
uma coisa assim absurda, você vê que de repente cai por terra e você passa adiante dele, você fala, nossa, eu imaginei que era um bicho de 7 cabeças. E não é. Então, a comunicação realmente é fundamental. É interessante isso também, Saulo. Recentemente eu tive um casal, um paciente, que ela precisou recorrer a óvulo de doadora, né, pela idade dela, 49 anos, e a gente fazendo aquele tratamento, e foi uma labuta dela engrossar aquele endométrio, ela chegou a engravidar, era uma gestação não embrionada, tinha o saquinho gestacional, mas não tinha embrião, e um dia ela chegou, depois de tudo isso, ela chegou muito feliz na clínica. Ela falou, doutor Anderson, não é inveja não, ela me contando, mas eu fui ali numa médica, e ela, com 36 anos, me falou que ela tem dificuldade, então é muito mais frequente do que imagino. Então, você dividir a sua história com outra pessoa, mostra que você não está sozinho, que você não é um ET, que é uma doença que compromete as pessoas. Ninguém escolhe ter pressão alta, ninguém escolhe ter câncer, ninguém escolhe ter uma unha encravada, e ninguém escolhe ter a infertilidade. Né? Então, a gente, infelizmente, né, Ana? Quer falar, Ana? Não, eu ia falar, simplesmente acontece. Acontece. Então a gente vem de uma sociedade de uma origem machista, que até recorrer a uma fertilização in vitro era um tabu, e isso independente de religião, era um tabu. E a gente vem dessa sociedade machista que coloca para a mulher toda a responsabilidade, mas graças a Deus, nas últimas décadas, isso mudou bastante. Existem algumas culturas ainda que ainda colocam a culpa inteiramente na mulher. Os angolanos, por exemplo, a gente recebe paciente da Angola, e eles têm uma questão cultural que no casamento tem que ter filhos, se não tiver filhos, eles podem abandonar as esposas e casarem com outras. Ou, se eles quiserem ficar com aquela esposa, eles podem, mas eles podem ter várias esposas simultaneamente. Então a gente recebe, tem paciente que fica 1, 2 anos aqui, e só quer voltar a hora que tiver um filho, porque senão ela não vai ser aceita pelo marido. Né? Então a gente precisa realmente desmistificar, né, Saulo? Né, Ana? E para poder. Não tem jeito. E só para a gente finalizar, Ana e Saulo, a Ana comentou que a pior fase do tratamento que ela achou foi aguardar o teste de gravidez. E eu entendo, Ana, por quê? Porque nessa fase acabou a objetividade do ser humano. Tudo que a gente tinha para fazer, nós fizemos. Vou na clínica, faço ultrassom, aplico as injeções, tomo os hormônios em casa, ok. Só que a partir do momento que transferir os embriões, é usar remédio em casa e aguardar. E aí, se a gente não ocupa a nossa cabeça, os nossos pensamentos com atividades que vão dar prazer naquele momento, aí a coisa complica. Por isso que eu sempre falo, transferiu, não muda a sua rotina, exceto se você vai se sentir seguro. Porque se mudar a rotina, a situação pode ficar 10, 20, 30 mil vezes pior. Né? Mas para você, Saulo, qual foi a fase mais difícil do tratamento, na sua opinião? Foram tantas, né? Todo início de fase, eu acho que gerava um nível de estresse emocional e apreensão muito grande. Mas eu até queria... não é porque é minha esposa, não. Mas eu até queria dizer que eu admiro demais a força dela. Porque, para mim, de todos os momentos mais difíceis, foi quando a gente conversou a respeito dela ter que parar com a medicação que ela estava tomando. Porque ia ser um efeito reverso. Ao mesmo tempo que ela ia não tomar nada para acalmar a ansiedade, ela ia tomar um mundo de hormônios que ia aumentar, teoricamente, essa ansiedade. Então, assim... A minha preocupação foi enorme com ela interromper um tratamento que estava sendo muito benéfico para ela e, de repente, além de não engravidar, ela ter essa frustração, ela está sem controle emocional nenhum. Eu imaginei que isso podia ser uma bomba, mentalmente falando, e psicologicamente, emocionalmente na vida dela. Isso me preocupou demais. Eu me senti, nesse momento, extremamente culpado se isso acontecesse. Porque aí sim eu assumi uma culpa. Eu falei, ela está fazendo um tratamento e está sendo bem, está sendo bom para ela, ela está se saindo super bem. E de repente ela pode perder tudo isso e ainda ter um prejuízo enorme. Simplesmente por um problema meu, que eu não consegui
pelas vias normais, a gente gerar um filho. Então eu me sentia assim, muito culpado se isso acontecesse. Mas, como eu sempre digo, Deus foi muito bom. Porque ela foi de uma força, uma personalidade, assim, algo assim, titânico. O comportamento dela frente a isso. Eu lembro até hoje que eu falei para ela assim, falei, amor, você tem noção que você vai parar de tomar a sua medicação e vai tomar uma outra que vai ser o efeito inverso? Você está preparada para isso? Eu lembro assim que eu olhei fixamente no olho dela e ela falou para mim, falou, amor, se Deus está dando essa graça para nós, você acha que eu vou dizer não? O tanto que a gente pediu? Não, eu vou sim. E no nome do Senhor Jesus nós vamos conseguir. Isso me trouxe assim, a força dela foi tão grande, tão superior que sanou essa dificuldade, essa apreensão que eu tive nesse momento. Mas para mim a fase mais difícil foi essa. E aí depois, quando deu o positivo, e além da gente conseguir ter a Rafaela e ela se tornar livre, foi assim uma vitória dupla na nossa vida. Porque numa tacada só, Deus solucionou 2 problemas na nossa vida. Deus alegrou nós de 2 formas diferentes. Então, não tem palavras, né? É só Deus. E hoje a Ana usa remédio? Eu comecei a usar de novo. Eu fico um tempo sem e depois eu falo, não, eu tenho que voltar a usar porque eu sou muito ansiosa. Muito mesmo. Então tem que engravidar de novo, Ana. Olha, posso te falar uma coisa? Eu tenho crise de enxaqueca. Durante a gravidez eu não tive nenhuma crise de enxaqueca. Ô, Anisson, mas linda a história de vocês, muita gente comentando, o pessoal aqui falando que está chorando, elogiando que está lindo. Mas eu queria, então, finalizar, né, aproveitando só para puxar um gancho de vocês, que foi sobre os relacionamentos no tratamento da infertilidade. Não é fácil, brigas, conflitos fazem parte da nossa natureza conjugal, todos nós temos nossos problemas, né? Mas existem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para diminuir esses conflitos conjugais de um modo geral, mas particularmente aqui no cenário da infertilidade. Então, a primeira ferramenta que eu queria deixar de mensagem para as pessoas é o que vocês já falaram. Comunicação. Comunicação com transparência. Não tente adivinhar o que o outro pensa. É melhor você chegar para eles, o que o Saulo fez com as pessoas que cobravam dele, você chegue para o seu parceiro, chegue para a sua parceira e fala, olha, como é que está aí? O que você está pensando? A transparência é tudo, porque senão a gente começa a tirar algumas conclusões achando que o outro está pensando daquela situação toda, e às vezes são conclusões equivocadas. São monstros, são fantasmas que vão trazer um prejuízo para o relacionamento conjugal. Um outro ponto, uma outra ferramenta que é muito, muito legal, é a gente reservar um tempo do dia para conversar sobre a infertilidade. Porque quando o casal enfrenta o diagnóstico, aquilo passa a fazer parte do cotidiano. E diferentemente da mulher, o homem ele é mais racional, é mais objetivo, inicialmente ele enfrenta a infertilidade fugindo um pouco daquilo ali e vai ocupar a vida dele com outros assuntos. E a mulher às vezes quer ficar ali digerindo tudo aquilo. Então, reservar um horário do dia para conversar sobre o assunto é uma ótima ferramenta para diminuir intriga, briga no casal. Pode ser meia hora, 1 hora, 40 minutos, vocês vão falar só daquilo. Passou daquilo, acabou. Outra ferramenta, essa é fundamental, pessoal. Essa diminui o risco de depressão, diminui o risco de divórcio, de separação. Atividades prazerosas do casal. Quando vocês, antes de vocês que têm a dificuldade para engravidar, pensarem em ter um bebezinho, vocês tinham uma vida a 2. Saía para comer, cozinhava junto, assistia televisão, ia na igreja, tinha os momentos do casal. E, de repente, a gente decide ter um filho e, sem a chegada do filho, a gente começa a deixar escapar a nossa família, que é o marido ter a esposa e vice-versa. Então, você também fazer atividade prazerosa envolvendo os dois, isso pode restaurar a união de vocês e vocês vão ver que vocês vão conseguir continuar enfrentando a infertilidade, tá? E vão conseguir vencer isso de cabeça erguida, tá bom? Alice, obrigado pelas palavras, tá bom, pessoal?
Ana e Salvo, não tenho palavras para agradecer, né, pela parceria de sempre, por terem brindado